Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vem o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo, João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na almarevolucionaria.com, mete o cupom assim disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas, parceria gigantesca, Editora 34. Sim! Todos os livros maravilhosos, edições maravilhosas com 30% de desconto no site inteiro, editora34.com.br, mete o cupom assim disse o João. E os cupom antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na Revolustore, revolustore.com.br, assim disse o João 20% de desconto a partir de 2 pôster. Tem cupom na Lava Palavra, tá o link do Lava Palavra aqui embaixo, assim disse o João 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Então fala xixi, Guhan Lao Xi. Guhanmandarim.com.br, assim disse o João, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na Ruptura, o cupom é assim disse o João, tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então entre em cienciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim disse João. Tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com, a partir de R$5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342, então manda o PayPal. Tem PayPal também, no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha e falhará. Falha e falhará. Olá, jovens! Onde que nós estamos? Estamos no Brasil! Estamos no Brasil e eu quero mandar um beijo de luz pra Beijos vocês. de luz, Estevão Ferreira. Beijos de luz, Estevão Ferreira, pra mais uma live. 100% freestyle, assim como o pensamento de Paulo Cogos. Não, você é burro, cara, que loucura. Que loucura, cara! Estamos aqui com mais um corte do A Deriva que me mandaram pedindo para que eu reagisse, chamado Cogos Desmente Comunistas. Bem, eu sou um comunista, ele é o Cogos, ele está me desmentindo, eu quero ver como, né? Me parece justo, né? Então quero primeiro convidar a todos vocês, meus amores, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, sejam sempre bem-viades
para deixar o nosso Deus Vultinho louco, né? Coloquem a sua camisa da amizade entre birutubers e toilders. E agora, meus jovens, lasciate, tá? Lasciate ogni speranza, tá? Você que está ficando depois deste momento aqui, você que optou por se manter neste lindo local de comunismo, amor e comunismo, eu perdi meu cinzeiro, tá? Eu vou ter que achar meu cinzeiro, eu vou voltar para achar meu cinzeiro. Perde sua esperança que daqui em diante vai ser, meu irmão, apenas uma coisa. Doideira! Vai ser doideira. Segura aí que eu vou pegar meu cinzeiro e eu já volto. Voltemo. Bora dali, bora para este react de Cogos Desmente Comunistas. Quero ser desmentido, vamos. Com o papo que fez a gente combinar esse papo aqui hoje, né? Que é a questão da União Soviética ter virado uma potência econômica ou de um grande país depois do comunismo, né? Aí você queria desbancar esse argumento que foi bastante dito aqui no A Deriva por alguns entrevistados que vieram aqui, né? Ai. Bem, aparentemente, né, o Cogos está aqui hoje para desbancar o argumento. Gente, não é argumento, cara. Isso não é argumento, cara. Isso não é argumento, isso é fato, cara. Sabe, tem dado, tem planilha, sabe, essas bobagens chamada economia, chamado dado duro, essas bobagens assim, cara. Você conhece essas bobagens assim, cara? Sabe, cara, é tão difícil, cara. É tão difícil, cara. Meu Deus do céu, cara. Por que, cara? Por que és assim, cara? Meu Deus, cara. Meu Deus do céu, gente. Isso tem dado, gente. Nem, cara. Isso vai ser longo, não vai? Esse vai ser longo. Bem, né? Vamos ver o que tá aqui hoje. Exatamente, o que eu achei lamentável, eu achei isso uma apologia a um regime totalitário. E assim como eu deploro uma apologia ao nazismo, por exemplo, pelo mesmo motivo eu deploro uma apologia ao comunismo. São regimes totalitários. Nossa, cara, é muita pobreza intelectual. Jesus Cristo, cara. Já começa com a teoria da ferradura. Apologia a regime totalitário. Gente, totalitarismo de Coerrola, né? Tava demorando, né? Já começa com a Hannah Arendt na veia, né? Ô bicho, o que eu mais tenho nessa vida é conteúdo falando dos erros do conceito de totalitarismo, como que ele não se sustenta, como que ele é reducionista, como que ele foi criado no livro A Origem do Totalitarismo, na segunda parte do livro, depois de 1948, quando a Hannah Arendt já estava nos Estados Unidos, como que esse livro foi capitaneado pela CIA na Guerra Fria Cultural, como que as fontes materiais que são usadas para a Alemanha são fontes verdadeiras e boas, e as fontes usadas, históricas, para a União Soviética são paupérrimas, são ouvir dizer, como que isso não bate nos fatos, como essa categoria reducionista pega quem tentou colonizar a Europa, quem evitou que a Europa ficasse sobre o colonialismo nazista e reduz os dois à mesma coisa, enfim, cara, essa teoria da ferradura é furada, é um absurdo. Não aguenta 5 minutos com os fatos. Só que o que ele está tentando
trazer aqui, o que ele disse que ele faria, é mostrar que não houve avanço. Esse eu acho mais difícil, né? Mais uma vez, cara, eu vou recomendar aqui 2 livros que têm praticamente o mesmo título, do socialismo da União Soviética ao capitalismo da Rússia, e o nosso querido do socialismo soviético ao capitalismo russo, um do Sérgio Prib, outro da Lianina Pomerantz, cara. Sabe? Tem milhões de dados no livro inteiro, sabe? Mostrando como ele foi, mostrando como que ele evoluiu, quais foram os ganhos, quais não foram os ganhos, sabe, gente? Isso assim, isso é um lugar comum na história da economia, cara. Isso é um negócio que a galera nem mexe, sabe? A galera nem mexe mais, cara. Nossa, é difícil demais. O livro do Sérgio tem muita coisa. Eu já vou separar o capítulo do Sérgio aqui, porque puta que o pariu, meu irmão, tá? Puta que o pariu, cara. Ai, vamos lá. Vai ser duro. São regimes de ideologias vermelhas revolucionárias, são 2 cabeças de uma... São regimes de ideologias vermelhas revolucionárias. Ah, meu irmão, não dá, né? Não dá, né? serpente totalitária terrível, com consequências humanitárias, econômicas, morais e espirituais terríveis. Espirituais. Consequências espirituais. Ô bicho, não dá, cara, não dá. Sabe por quê que é foda, cara? Sabe o que é foda, cara? Que é o seguinte, o lado de lá chega, solta um bagulho a bubublê do nada, cara. Onde que nazismo é revolucionário, meu irmão? Onde que nazismo é revolucionário, cara? Nazismo é reacionário até o talo. Não tem revolução nazista, gente. Sabe? Não tem, velho. E aí o cara chega, fala várias merda. Várias merda. E aí você tem que voltar e começar a falar, e começar a elencar, e começar a discutir. Sabe, cara? É foda isso, cara. É foda isso, porque aí você tem que levantar todas as fontes, e aí você tem que falar as fontes, sabe? É difícil pra caralho, meu irmão. É difícil pra caralho. Porque puta que o pariu. Nossa, velho. Que dificuldade. Meu Deus do céu, velho. Toda hora essa mesma porra, cara. Toda hora a mesma coisa, cara. Eu não aguento mais o maluco falando as mesmas coisas, velho. Jesus Cristo, cara. Puta que pariu. Velho, quem já teve o desprazer de ler o Mein Kampf sabe que o Hitler cita no Mein Kampf textualmente que ele é contrário ao regime comunista, que as ideias dele são para combater o comunismo, sabe? Os caras falam isso, cara. Os caras falam isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas não adianta. Não adianta. Não adianta a gente falar. Meu Deus do céu, cara. Vamos ver o que mais que vai falar. E é lamentável um sujeito vir aqui fazer apologia desse tipo de regime. Mas não é uma verdade que depois da Revolução Russa a União Soviética teve um disparo de avanço tecnológico e conseguiu concorrer com a América, por exemplo, em tão pouco tempo?
Pois é, foi um erro histórico. Para quem não sabe, a pessoa que veio aqui dar esse tipo de argumento falou: não, eu era anticomunista, aí um comunista veio defender o comunismo. Eu falei: muito bem, se explique. Você tem 1 minuto para me convencer. E aí o comunista disse: o comunista sou eu, tá? Deixa eu ser mais prático para vocês. O comunista sou eu, tá certo? O comunista sou eu. A pessoa que ele tá falando que foi é o Ícaro de Carvalho, tá? O Ícaro de Carvalho foi no como é que chama? No A Deriva, né? E falou que ele viu o meu vídeo falando sobre os detalhes do desenvolvimento soviético, tá? Então, eu estou sendo diretamente citado aqui, olha que legal. que a União Soviética era um país agrário, atrasado, com servos de gleba, e em 50 anos de comunismo ela se tornou uma potência militar, industrial, tecnológica, espacial, e aí isso me fez pensar, disse o convidado que aqui esteve. Mas isso é um erro histórico muito grave, porque a servidão havia sido abolida na Rússia czarista. A servidão foi abolida na Rússia czarista em 1870. O fato de existir uma lei em 1870 não significa que a servidão foi abolida na prática. O tráfico de escravos negros foi abolido em vários lugares do mundo muito antes dele ser abolido de prática, né? Vamos lá. Primeira coisa, a servidão de gleba foi abolida na Rússia quando? Em 1870. Quando se tem a Revolução Russa em 1917, a servidão de gleba ainda ocorria em diversos locais do Império Russo? Sim. Tá, mas vamos lá. Vamos continuar. Já por Alexandre II, no século XVII. Então já... Não foi no século XVII. O século XVII começa em 1601 e termina em 1700. A servidão de gleba na Rússia foi abolida em 1870. Vou até confirmar esse dado. Servidão de gleba, Rússia, abolição. Tá? Desculpa, eu falei 1870, foi 1861. Tá? Desculpa, eu tô errado. Tá? 1861. Tá? Não foi 1870, foi 9 anos antes, foi 1861. Ainda assim, foi no século XIX. Tá? Mas vamos continuar. Não foi no século XVII. Já fazia mais de 2 séculos que não tinha servos ali. Mentira. Ela foi abolida em 1861 e os servos continuam existindo. A industrialização da Rússia aconteceu também lá para os idos de 1700. A industrialização da Rússia aconteceu em 1700. A industrialização da Rússia aconteceu em 1700. Essa eu acho que eu não preciso nem falar nada, preciso? A industrialização da Rússia aconteceu em 1700. Meu amigo. Gente, a primeira revolução industrial é de 1760 a 1820, se a gente for considerar só o Reino Unido, 1840, se a gente for considerar o restante da Europa. Tá? A Rússia se industrializou 60 anos antes da Revolução Industrial. Acho que eu não preciso nem ficar tão preocupado assim em tá levantando dado, né? Porque... puta que pariu, meu irmão. Tá? Isso aqui não tem como ser sério. Né? Uma coisa é eu virar e falar assim, não, beleza, vamos ver, quem sabe eu errei. Por exemplo, eu errei. Eu falei 1870 para a abolição de servidão de gleba na Rússia, quando na letra fria da lei ela foi abolida em 1861. Né? Todos os relatos historiográficos que falam da Rússia no século XX mostram que até a Revolução Industrial ainda havia servidão de gleba em diversos lugares da Rússia. A Geórgia é um ótimo exemplo deles, mas não é só a Geórgia, você pega a região toda do Volga, você pega a Ucrânia, você pega o Cazaquistão, enfim.
tá? Agora, virar e falar que a Rússia foi industrializada em 1700, cara, aí é só doideira, tá? Isso aí é só maluquice, tá? Em 1700 nem a Inglaterra. Com Pedro o Grande. Em 1850 e pouco ali, no meados do século XIX, a maior parte da produção têxtil na Rússia já era automática, já era com máquinas, teares mecânicos, como era na Revolução Industrial Inglesa. Na Primeira Guerra Mundial, houve um crescimento industrial enorme. Em 1860, as coisas já eram como eram em 1780 na Inglaterra. Sim, eram. O que prova nada, né? O que prova vários nada. Né? Então, houve um atraso histórico gigantesco na Rússia em relação à Inglaterra? Houve. Parabéns. Você está corretíssimo. Né? Jesus. Enorme da Rússia, fornecendo material bélico industrial ali para as potências beligerantes. Houve um crescimento enorme da Rússia de cair o cu da bunda, né, meu irmão? A Primeira Guerra Mundial, o que você tem na Rússia é desemprego. O que você tem na Rússia é fome. Não é à toa que o slogan de paz, terra e pão funciona tão facilmente. Paz porque ninguém queria ir para a guerra, terra porque ninguém tinha terra, a terra continuava na mão dos grandes proprietários, a terra continuava na mão da Igreja Ortodoxa e os mujiques viviam em servidão de gleba. Apesar da lei proibir, eles continuavam vivendo em servidão de gleba. Pão porque não tinha comida. Gente, o fato de ter concentração industrial em pequenos locais da Rússia não significa que a Rússia era industrializada. Entende? Em 1905, quando você tem a primeira tentativa de revolução na Rússia, ela vai começar nos grandes centros. Ela vai começar a partir do movimento operário e proletário organizado pelo POSDR, que já vai começar a sua organização na última década do século XX. Isso significa que a Rússia era industrializada. Gente, vamos lá. Teve greve no Brasil na primeira década do século XX. Isso significa que o Brasil era industrializado? Ou isso significa que existia um pequeno núcleo industrial que vai iniciar em Rio de Janeiro e São Paulo? Entende? O fato de ter uma lei brasileira proibindo o tráfico de escravos acabou com o tráfico de escravos? Ou o tráfico de escravos continua depois da lei? Porra, gente. Me ajuda a te ajudar, né, Cocos? Estavam mais imbuídas na guerra. Então, sob os czares, a Rússia se desenvolveu muito. Não. A Rússia tanto não se desenvolveu muito sob os czares que a Rússia vai perder aquilo que é chamado de o grande jogo. Se a Rússia se desenvolveu tanto sobre os czares, por que eles apanharam do Japão? Né? Meu irmão, que desenvolvimento é esse? A única coisa que a Rússia desenvolveu pra caralho ao longo do século XIX foi a sua dívida externa. A Rússia tinha uma das maiores dívidas externas da Europa. A Rússia era completamente endividada com a França. A melhor coisa que os czares fizeram no século XIX pela Rússia foi dar 3 golpes pancados na França para pegar empréstimo. Que desenvolvimento é esse? Que desenvolvimento é esse que 90% da população é analfabeto ligado ao campo? Né? Então, assim, eu acho muito engraçado que ele fala o totalitarismo, não sei o quê, para fazer o quê? Uma defesa difusa do czarismo. Você entende que ele está defendendo aqui a monarquia czarista.
com o seu chauvinismo grão-russo, né? Enfim, mas vamos ver para onde que vai. Houve uma industrialização. Não houve. Não houve. Não houve uma industrialização. É óbvio que há o começo de uma industrialização, como houve em outros lugares. Falar que o lugar é industrializado é outra coisa completamente diferente, gente. Você tinha núcleos industriais. Inclusive, esses núcleos industriais na Rússia, eles eram tão concentrados que a maioria dos trabalhadores proletarizados russos trabalhavam em empresas com acima de 500 trabalhadores. Tá? Você tinha empresas grandes com muitos trabalhadores só em pequenos bolsões. Em pequenos bolsões, cara. Pelo amor de Deus, cara, isso não configura um país industrializado. Meu Deus. E quando chegou a União Soviética, essas máquinas industriais giraram em falso. Porque como Ludwig von Mises, que foi um grande economista, explica, no socialismo é impossível fazer o cálculo econômico. Meu Deus do céu! As máquinas industriais geraram em falso. Tá? Vamos lá, as máquinas industriais girando em falso. Eu vou ler para vocês um quadro, volume da produção industrial em proporção ao ano de 1929, um estudo comparativo feito entre Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Alemanha, Japão e Rússia. Tá? Em 1934, o volume da União Soviética em relação a 1929 tinha crescido em 2,38%. Ou seja, né, você tinha 238 em relação ao 100 que foi em 1929. Quando você chega em 1938, esse volume cresce 4,7 vezes. Você tem 477 com base no 100 de 1929. Em 1929, os Estados Unidos, que tinha 100, entra em depressão na década de 30 e vai ter em 34, 66%, em 35, 75%, em 36, 88%, em 37, 92% e em 38, na entrada da guerra, 72%. A Inglaterra, 98, 105, 115, 120 e 112. A França, 71, 67, 79, 82 e 70. A Alemanha, 79, 94, 106, 111 e 125. O Japão, 128, 141, 150, 170 e 165. Ou seja, quais são os únicos países que conseguem ter um fluxo, uma produção industrial maior em 1938 do que tinham em 1929. A Inglaterra, que tinha em 1938 112% da produção. A Alemanha, que tinha 125% da produção. O Japão, com 165% da produção. E a União Soviética tinha 477% da produção. Enquanto os países hegemônicos do capitalismo entre 29 e 38 tiveram decréscimo das suas produções nos Estados Unidos, na França, na Itália, e quando tiveram muito, cresceram 65% no Japão, cresceram 25% na Alemanha e cresceram 12% na Inglaterra, a União Soviética cresceu 377% nesse mesmo período, sem colonizar ninguém. 377%. É a máquina girando em falso. Vocês estão vendo que a máquina está girando em falso? A máquina girando em falso cresceu 377%. Mas vamos continuar, vamos ouvir. Possível calcular os preços relativos dos bens de capital uns em relação aos outros. Então é impossível que o mercado consiga atender de forma eficiente a demanda das pessoas. E é por isso que a União Soviética... É impossível que um mercado consiga defender
as demandas das pessoas. Quadro número 2, fonte Chapman Apud Madison. 2 autores econômicos liberais dos Estados Unidos. Indicadores do consumo per capita soviético, de 1928 a 1950. Esses quadros estão no livro. Do socialismo da União Soviética ao capitalismo da Rússia, os efeitos sociais das reformas capitalistas, do professor Sérgio Pribe, professor titular da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É impossível, então vejamos. Consumo privado real per capita. Em 1928, 103. Em 1937, 100. Em 1950, 114. Ou seja, né, pensando como base 1937, que vai ser o 100, o consumo era maior em 28, porque em 37 a gente está no meio de um esforço de guerra, mas ele chega a 114%, ou seja, ele cresce 14% desde o esforço de guerra até 1950. Consumo per capita de serviços em 1950, detalhe, esse em 1928 era 29% do que foi em 1937, tá? Consumo per capita de serviços comunais, serviços que eram dados a todos, saúde, educação, essas bobagens, tá? Ele cresceu de um índice de 29% para 100% em 37 e atinge 131% em 1950. Ou seja, nós estamos falando de um crescimento real de mais de 100% do consumo nas pessoas de serviços comunais. Nós estamos falando de um crescimento real de 11% de consumo privado real, tá? Consumo privado de serviços comunais por cabeça combinados, tá? Vai sair em 1928 do índice de 91 para alcançar os 100% em 37 e chegar em 116 em 1950. Ou seja, também temos um crescimento dos serviços combinados ao longo desse período. Espaço de moradia urbana, média de metros quadrados per capita. Este se mantém em 5. Ou seja, a gente tem as moradias urbanas sendo mais ocupadas com mais consumo, porém num tamanho igual. Estou trazendo dado, inclusive, que podia trazer um dado que eu podia simplesmente não trazer esse dado. Você entende? Podia não trazer esse dado. Podia falar assim, as casas aumentaram. As casas não aumentaram em tamanho, elas aumentaram em número e em divisão e em consumo interno. A média de tamanho das casas ficou mais ou menos a média de tamanho da década de 30. O que muda é o consumo interno de todos eles. E aí? Se é impossível fazer o cálculo, se ele não consegue atingir a demanda, como que o consumo interno de produtos comuns, como saúde, como educação, cresce de um índice de 29 para um índice de 131? Triplica. Num período de 22 anos. E aí? Soviética, apesar de todo aquele portento visível, militar, espacial, eles não conseguiam que a população tivesse um banheiro para fazer as suas necessidades. Isso é mentira. Isso é só mentira. Só mentira. Tá? Só mentira. As pessoas moravam em casas apinhadas, onde as famílias apinhadas dividiam a cozinha, não tinha utensílio doméstico para... Isso também é mentira. As pessoas moravam em casas para núcleos familiares. Tá? A casa cresceu o tamanho, em média? Não. O que ela cresceu? O número de casas. Tá? Você tem as casas para os núcleos familiares. Então isso é mentira também. Para as pessoas. Isso não é a minha definição de prosperidade. Talvez seja a definição de prosperidade de um megalomaníaco que não se interessa pelos anseios e pelas demandas reais da população. Que não se interessa pelos anseios e demandas reais da população. Demanda real da população para o Cogos é fuzil na mão de bebê. Né? Cogos, como ferrenho defensor do bolsonarismo, o que o bolsonarismo trouxe para a população brasileira? 119 milhões de pessoas em situação de pobreza. O que a União Soviética trouxe para o seu povo? 100% de alfabetização,
garantia de saúde do leito até o enterro. Nem o enterro tinha que pagar. Você já perdeu um parente? Já teve que pagar para enterrar alguém da sua família aqui no Brasil? Pra você me contar como é que é? Educação pública, acesso à moradia, pleno emprego, segurança, saúde. Tudo bem. Mas prefere brincar de gincana espacial. Ao mesmo tempo, Mises demonstra que depois do desastre que foi o comunismo de guerra do Lenin, no começo da Revolução Russa, eles foram obrigados a admitir que eles precisavam de preços de capital. A desgraça que foi o comunismo de guerra de Lenin no início da Revolução Russa. Sabe o que acontece, gente? No início da Revolução Russa, a Guerra Civil. Acontece a Guerra Civil Russa. Mas sabe quem que estava na Guerra Civil Russa? 14, 16 potências estrangeiras contra a União Soviética. Isso não é uma guerra civil. A Rússia foi invadida por mais de uma dezena de potências estrangeiras. Vamos abrir aqui e ler de novo a listinha das potências estrangeiras da Guerra Civil Russa. Vamos lá. Guerra Civil Rússia. Tá? Guerra Civil Russa. De um lado, na Guerra Civil Russa, nós temos a Rússia Soviética, representada pela República da União Soviética, pelos socialistas revolucionários de esquerda, pelo Exército Verde, às vezes com a ajuda do Exército Insurgente, às vezes do Exército Negro anarquista. Beleza. Beligerantes, intervenção interna. Vamos lá? França, Império Britânico, Império Japonês, Estados Unidos, Polônia, Romênia, Austrália, Canadá, Índia Britânica, Tchecoslováquia, Finlândia, Reino da Grécia, Reino da Itália, República da China, Império Alemão, Império Otomano. Tá? 16. Eu tinha falado 14 ou 16, são 16. 16 potências estrangeiras intervindo contra você. Tá? Aí o Lenin vai e faz a NEP, Nova Política Econômica. Por quê? Porque ele sabe, gente, que não tem como, depois de eu ser brutalmente atropelado numa guerra que eu custei a ganhar, eu simplesmente falar no outro dia de manhã é socialismo. Socialismo é transição, gente. Precisa de ter uma política de transição. Mas enfim, vamos continuar ouvindo. Relativos, e por isso liberaram o mercado em boa parte, que foi o New Economic Politics, a nova política econômica. Então até... Liberar o mercado em boa parte é uma coisa mais ou menos, né? Havia um controle. Os soviéticos reconheceram os méritos da economia de mercado, que eles só não liberaram totalmente porque o regime totalitário controla os bens de capital. Eles reconheceram a necessidade de transição depois de uma guerra de razia que foi movida por 16 potências beligerantes contra o povo soviético, né? Só que em 1927 a gente já tem ali o primeiro plano quinquenal e essa transição vai avançando. Eu já falei os índices de desenvolvimento que se deram já sob a égide dos planos quinquenais. E aí? Nenhum país, nenhuma potência ocidental durante aquele período cresceu o que a Rússia cresceu. Ah, João, mas esse é o período do Stalin, né? Vamos ver como é que foi depois, até 60, por exemplo? De 1950 até 1960, o PIB russo cresceu 244%. O PIB americano cresceu 133%. O PIB do Reino Unido, 127%. O PIB da França, 158%. E aí? Mas é um stalinismo. Eu sou um stalinismo. E vamos pensar que em 1960 a gente já está sob a égide do Khrushchev. As coisas vão começar a piorar.
para manter o próprio poder. Eles precisam desse poder material também para manter ali o regime totalitário. Então, eles conseguiam o quê? Que a economia girasse só para atender aos interesses da elite dominante. A economia girava só para atender os interesses da elite dominante. Em compensação, o consumo per capita de serviços comuns cresce de 29 para 100 em 37 para 150 para 131 em 1950. A elite dominante gerou um consumo per capita 3 vezes maior para todo o povo. Loucura, né? Doideira. Da nomenclatura soviética. Ao mesmo tempo, os bens de consumo que chegavam, principalmente, é claro, para os membros da nomenclatura, para o Politburo, para o povo só chegava migalha, eles Mentira. vinham do Ocidente, eles vinham dos países capitalistas. Então, o comunismo nada mais é do que um agente parasitário. Meu Deus. Meu Deus. Gente, vamos lá, né? Vamos por parte. A fonte é o Confia, né? Porque você sabe que as coisas eram bloqueadas, né, gente? Tem bloqueio econômico. Tem bloqueio econômico. A esmagadora maioria das coisas precisavam de ser desenvolvidas internamente por causa do bloqueio econômico, gente. Pelo amor de Deus. Ou você reclama que o carro, que o lado era ruim, que os eletrodomésticos russos eram ruins, não sei o quê, ou você fala que eles vieram de fora. Tem que escolher um dos dois. Porque não tem como os dois ao mesmo tempo. Os liberais têm que escolher. Ou tem bloqueio ou não tem bloqueio, porque tinha bloqueio. Ou como a Margaret Thatcher Não era cortina de ferro, não era cortina de papel. Passava falava, qualquer coisa. nem gosto muito dela, mas ela tem frases boas. Nem gosto muito dela, me engana que eu gosto. O socialismo dura enquanto durar o dinheiro dos outros. E assim vinha o que a elite soviética consumia. Mas todo o aparato tecnológico industrial já estava montado, já estava acumulado pelos últimos 2 séculos de czarismo na Rússia. Todo o aparato tecnológico estava acumulado por 2 séculos de czarismo. Gente, desculpa, vocês acham que foi a indústria czarista que eletrificou a Rússia? Foi a indústria czarista que inventou a Katyusha, inventou o T-34. A indústria czarista conseguiu desenvolver o programa espacial russo. A indústria czarista de 1700. Vamos lembrar aqui que o maluco me falou que a Rússia se industrializou em 1700. A tecnologia de 1700 levou Yuri Gagarin pro espaço. Ô velho. Ô bicho. Né? E mesmo no que tange a parte espacial, militar, eles ficaram para trás do Ocidente. Quando? Quando? Né? A União Soviética tinha um MiG em 1700. Né? A CIA discorda do Kogos. É isso. A CIA discorda do Kogos, cara. Não é possível, velho. O equipamento militar soviético sempre foi aquém da tecnologia militar ocidental. Isso também é mentira, tá? O Kogos nos disse, né, que o desenvolvimento econômico da Rússia foi dependente da tecnologia czarista que começou uma revolução industrial na Rússia em 1700. Né? Este dado é mentira.
O Kogos falou que a servidão de gleba acabou na Rússia no século XVII. Este dado é mentira. O Kogos está falando que era impossível o socialismo criar desenvolvimento econômico, né? Este dado é mentira. Mas, João, basta você dizer que um dado é mentira? Não, não basta. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com os próprios dados, tá? Então, vou colocar aqui na tela para vocês, tá? A União Soviética em números, tá? Este é o livro, o volume 1 do livro Informação sobre a União Soviética, do professor de economia de Princeton, Robert Maxwell, publicado em 1972, tá? A primeira tabelinha que vocês estão vendo aqui, tá? É o crescimento da produtividade do trabalho entre trabalhadores industriais na União Soviética e nos países capitalistas, tirando o número de 100 das datas de 1923 em diante. O que a gente nota aqui? A gente nota que se há um pequeno descolamento aqui, onde a Rússia ainda era menor do que os outros países, no começo da década de 10, a partir do primeiro plano quinquenal, vocês estão vendo aqui 1928, a gente pode colocar 1927 como primeiro plano quinquenal, a gente tem um crescimento exponencial da produtividade do trabalho na Rússia. Comparado aos índices de 1923, a Rússia está batendo um índice de quase 1.200 em 1960, enquanto os grandes centros do capitalismo, Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, mal passaram de 300. Ou seja, se a produtividade industrial cresceu 3 vezes ao longo do tempo, quando muito, no centro do capitalismo, ela cresceu quase 12 vezes, 11 vezes e meia na União Soviética. Este segundo dado mostra a proporção de crescimento da produção industrial entre os Estados Unidos e a União Soviética em percentagens a partir de 1913. Vamos lembrar que a União Soviética aqui é azul, ou seja, se os Estados Unidos e a Rússia estavam tendo um crescimento análogo em 1913, se em 1901, depois da Primeira Guerra, onde o Kogos disse que a Rússia cresceu muito, na verdade os dados financeiros do economista de Princeton mostra que a Rússia decresceu entre 1913 e 1921, a gente vê a Rússia começando a crescer a partir do primeiro plano quinquenal e a Rússia aumentando o seu crescimento, mesmo durante o período da Segunda Guerra Mundial e depois, meu irmão, chegando num índice 45 vezes maior do que o de 1913, né, em 1960, enquanto os Estados Unidos têm um crescimento de 5 vezes, tá? O crescimento soviético é, no mínimo, 9 vezes maior. João, eu quero dado. Aqui estão as tabelas, gente. A gente trabalha com dado aqui dentro, tá? Pode ficar tranquilo. Números de estudantes na União Soviética e em certos países capitalistas. Em 1914, que ainda não é União Soviética, né, a gente tem números em milhares, 127 mil, né, com números de estudantes pela população de 10 mil, 8. Gente, entre 1914 e 1915, a União Soviética tinha 8 estudantes para cada 10 mil pessoas da sua população. Ela chega em 1960 com 111. 111. Quem chega mais perto dos Estados Unidos tem menos,
tá? Estados Unidos tem menos, aqui você tem 103, que é o número do Reino Unido, né? Japão, 59, França, 40, Itália, 34, Alemanha Ocidental, 31. Ah, que loucura! Formação de engenheiros na União Soviética e nos Estados Unidos. Olha os números, como é que vão comparando aqui. Em 50 ainda estava formando mais nos Estados Unidos, em 51 já formou mais na Rússia, 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 mais na União Soviética, mais na União Soviética, mais na União Soviética. Número de engenheiros diplomados que estavam envolvidos diretamente na produção econômica desse país, em milhares. Milhares. 290 mil contra 156, 392 mil contra 316, 481 mil contra 361, 894 mil contra 495, 987 e 1.080 contra 525. Números de jornais impressos. Olha como vai subindo o número de impressão em cópias em milhão. Tá? Dos jornais, dos livros, né? Das publicações técnicas, das publicações científicas. Tá? Taxa de crescimento da renda nacional da União Soviética comparada com os maiores países capitalistas, em valores comparáveis em porcentagens de 1913. Tá? A partir disso aqui, né, a gente tem uma queda em 17. Lembra na Primeira Guerra, quando o czar tinha ajudado muito a economia? Que loucura, caiu. A da União Soviética caiu. Quando chega em 1928, o primeiro plano quinquenal, ela já está subindo. Só que aí, gente, a gente começa a ver uma coisa que é muito louca. Né? Em 1950 até 1960, ela cresce de 1000% o valor de 1913 até 2674% o valor de 2013. Enquanto nos Estados Unidos o crescimento foi de 3,48 vezes, no Reino Unido foi de 2,04 vezes, na França de 1,95, na União Soviética foi de 26,74. Cresceu 26 vezes, enquanto o país 26 vezes, enquanto o país capitalista que mais cresceu 3,5 vezes, né? Mas não tem crescimento, e esse crescimento não é para a população. Né? Não tem. 26 vezes contra 3 não é o bastante para o menino Cogos. Não é. Né? Simplesmente não é. Mas vamos continuar? Vamos continuar. Eu ia parar, mas eu não vou parar, não. Eu vou continuar com esses dados aqui, que eles são bons. Tá? Renda nacional per capita a partir de valores de 1913. Você vê que cai novamente no período do czarismo, e aí começa a crescer. Olha que loucura. A renda nacional per capita comparada em 1913 e 1960 nos Estados Unidos cresceu 1,88. No Reino Unido cresceu 1,78. Na França, que só tinha dado de um ano atrás, cresceu 1,76. Na União Soviética cresceu 17,38 vezes. Níveis de mortalidade por mil da população soviética. 1913, 30,2. 1960, 7,2. 7,2. Melhor que o da Austrália, melhor que da Áustria, melhor que a Grã-Bretanha, melhor que a Bélgica, melhor que a Alemanha, melhor que a Dinamarca, melhor que a Espanha, melhor que a Itália, igual ao da Holanda, melhor que o da Noruega, melhor que o de Portugal, melhor que o dos Estados Unidos, melhor que o da Finlândia, melhor que o da França, melhor do que a Suíça, melhor do que a Suécia, pior
0,2% do que o Japão. Que loucura, né? Essa aqui é a falha, gente. Essa aqui é a falha, tá? Isso aqui é o sistema que falha, né? Mas agora a Rússia capitalista tem Pizza Hut, né? Então o errado sou eu, né? Com detalhe, né? Japão e ilha. Tanto é que a doutrina militar soviética, seja terrestre, naval, aérea, sempre foi uma doutrina de quantidade. Eles produziam. A doutrina militar soviética foi uma doutrina de quantidade durante o período tsarista. Por quê? Porque não tinha dinheiro, porque não tinha investimento, porque não tinha nada. No período de crescimento para preparação para a guerra, a gente tem que lembrar que o Lend-Lease, que é responsável por, no máximo, 4,5%, e nos piores cálculos, 2% do esforço de guerra soviético, mandou coisa velha. Quem desenvolveu a Katyusha, quem desenvolveu os tanques, foi a indústria soviética, que venceu a guerra. Jesus. Produziam muita quantidade de caças, de tanques, de navios, todos eles defasados tecnologicamente em relação ao equipamento militar equivalente no Ocidente. Mentira. Porque, ao contrário do que o convidado que aqui veio disse, eles não tinham nenhuma vantagem tecnológica. O que eles tinham é uma capacidade brutal do governo de depredar o capital do país para causar uma hipertrofia no setor governamental. Depredar o capital do país. Eu quero que alguém me explique como que você depreda o capital do país e diminui o índice de mortalidade de 30 para 7 em 1000. Eu quero que você me explique como que você depreda o capital do país e a renda nacional sobe 17 vezes. Eu quero que você me explique como que o crescimento médio da renda sobe 26 vezes depredando. Você entende, meu irmão? Que nós estamos trabalhando aqui com os dados duros da realidade, e os dados duros da realidade não permite que o que você fale se mantenha. Entende? Não bate, Cocos. Então, à custa do resto da população. E mesmo assim ficaram para trás dos países capitalistas. Mas se o governo do Czar era, na tua visão, era bom? Era um governo bom? Não, era um governo imperfeito, cheio de problemas. O governo do Czar. Você lembra o Czar que fez a Revolução Industrial 60 anos antes da Revolução Industrial Britânica e que a tecnologia czarista de 1700 a 1800 levou o homem para a Lua. Esse Czar, tá? Mas que até pela própria tendência natural do homem ao progresso tecnológico... Tendência natural do homem ao progresso. Ele permitiu um acúmulo de capital porque, sendo uma monarquia, por mais que fosse uma monarquia com defeitos, como era o caso da Catarina Grande, era uma déspota esclarecida, então ela já estava contaminada por certos ideais do liberalismo que destruíram a autonomia. O problema da Catarina Grande era estar contaminada pelos ideais do liberalismo. O problema da Catarina Grande não era ser uma déspota, né? É ser uma déspota esclarecida. Local em vários rincões da Rússia. Ainda assim, a monarquia é um regime que tem uma certeza jurídica, uma estabilidade institucional muito maior do que uma república democrática. Ou seja, ele está usando isso aqui para defender a monarquia com base no dado que ele tirou do cu que a servidão de gleba acabou 200 anos antes do que ela acabou de verdade, na letra fria da lei, porque de verdade ela só acaba com a Revolução de 17, e falando que a Rússia foi industrializada em 1700, né? A grande certeza jurídica que um regime onde uma pessoa é enviada de Deus e pode mandar matar ou prender quem ela quiser, dá a todo cidadão. E muito maior do que o caos que era o comunismo. O caos que diminuiu a expectativa de morte, de mortandade populacional em 5 vezes, o caos que aumentou
a produtividade em 45 vezes, o caos que aumentou a renda em 17 vezes e o crescimento de renda em 26 vezes. Esse é o caos. Então era um regime imperfeito, mas era um regime que permitiu que a Rússia acumulasse capital industrial. Acumulasse capital industrial. O lugar que chega na Revolução com mais de 90% da população analfabeta. O lugar que chega na Revolução sem ter eletrificação. Eletrificação. Qual o capital acumulado? Mas qual foi a razão para existir a Revolução Russa? Se ao teu Meu Deus, essa vai ser boa, né? ver o governo do czar não era ruim, era um governo ok. Houve uma revolução financiada. Todo mundo amava o czar, gente. Todo mundo amava o czar, tá? Todo mundo amava o czar, tá? Mas alguém decidiu financiar a Revolução Russa. Uma revolução financiada pelos banqueiros ocidentais. A gente está chegando muito próximo, tá, do livro O Judeu Internacional. Isso aqui é só racismo, jovens, tá? Isso aqui é só racismo, tá? Os banqueiros internacionais resolveram financiar uma revolução que rompesse com o sistema internacional dos banqueiros mundiais. Os banqueiros internacionais, que eram os garantes da dívida interna russa, do Império Czarista, resolveram financiar uma revolução para colocar um grupo de revolucionários que se recusa a pagar a dívida czarista. Você consegue entender o quanto que isso é burro? Você consegue entender que em local nenhum do planeta o banqueiro vai financiar uma revolução que dê calote em banqueiros? Por que diabos? Vamos abstrair da história, vamos abstrair da realidade material dos fatos e vamos pensar só na ideia dos banqueiros. Tem uma reunião dos banqueiros internacional, um olha para a cara do outro e fala assim: quanto que a Rússia te deve? Ah, me deve X, me deve Y, me deve Z. Né? A dívida interna da Rússia era principalmente atrelada, tá, à França, ao Reino Unido. Aí os banqueiros da França e do Reino Unido, que tem um rio de dinheiro para receber, vão se juntar e falar assim: vamos bancar uma revolução só de zoas pra gente tomar um calote e ver o que acontece. Me então parece muitas real. pessoas procuram qual é a causa da Revolução Russa, qual é a causa dos mencheviques, do Outubro Vermelho, dos bolcheviques. E as pessoas, os professores comunistas nas escolas falam: não, porque o proletariado se revoltou contra a exploração da burguesia. E não é bem assim. Não é bem assim. Os banqueiros se revoltaram com a possibilidade de um dia receber dinheiro e continuar recebendo juro de dívida. Eles falaram: isso é um absurdo. Nós queremos, em vez de receber o dinheiro que nós emprestamos e os juros dessa dívida e o arrolamento dessa dívida e os capitais em cima dessa dívida e poder expropriar o povo russo e garantir exploração econômica, juntando o nosso capital com o capital financeiro e metendo imperialismo dentro da Rússia? Não. Nós cansamos disso. Nós agora queremos tomar default. Nós agora queremos tomar calote, tá? Os banqueiros decidiram tomar calote. O que aconteceu é que os revolucionários russos, Lenin inclusive, foram treinados e financiados por banqueiros no Ocidente. Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Ele não tá falando, mas você sabe de onde que eles falam que esses banqueiros são? Se vocês tivessem que colocar o segundo nome nos banqueiros: banqueiros ciganos, banqueiros suíços, banqueiros o quê? Né?
Eles foram treinados pelos banqueiros para poder criar uma revolução que acabasse com a farra dos próprios banqueiros. O Lenin veio da Europa, financiado. O Lenin veio da Europa. O Lenin foi expulso do território russo e ele estava na Europa, ok? Pelos banqueiros. Qual o objetivo? O objetivo era destruir, muito mais do que o capitalismo, muito mais do que destruir os mercados, era destruir a família. O objetivo dos banqueiros era deixar de receber as próprias dívidas, deixar de receber aquilo que o Império Russo devia para eles, para destruir primeiro o capitalismo, mas muito mais do que o capitalismo, a família. Tá? A família. Como que eram os banqueiros dessa época? Eram famílias que tinham ligações com o capital desde o início da burguesia? Eram famílias que participaram das grandes ranças medievais, que inventaram a letra de câmbio, que refizeram o comércio na Europa? Não. Eram putinhas abortistas, LGBTQIAP+, comunistas, pansexuais e solteiras. Esses eram os banqueiros. Esses eram os banqueiros. Vocês entendem, gente, que isso não faz sentido em momento nenhum. Os banqueiros eram veganos, poligâmicos, taxistas e abortistas. Velho. Destruir os valores cristãos. Por quê? Porque esses valores cristãos, eles são a nossa melhor defesa contra o totalitarismo. O conceito de totalitarismo é inventado por Hannah Arendt no final da década de 40. Os banqueiros poligâmicos, abortistas, veganos treinam um grupo revolucionário entre 1900 e 1917 para evitar que eles instalem o regime que eles mesmos instalariam, porque geraria um conceito no final da década de 40. Os banqueiros, além de tudo, são heptapódes viajantes do tempo. Tá? Os banqueiros heptapódes poligâmicos viajantes do tempo inventaram um grupo revolucionário e treinaram eles para evitar que eles fizessem aquilo que eles fariam e só seria categorizado conceitualmente em 1948. Ô bicho, vindo do mesmo criador de a Rússia se industrializou em 1700, a anulação da servidão de gleba foi do século 17. Ô bicho, não tem como levar a sério. E aí dá um palco para um maluco desse falar o que ele quer, sem fonte nenhuma. Sem fonte nenhuma. Porra. Até apertei o botão errado de novo, caralho. O poder econômico, como explica o professor Olavo de Carvalho, ele é um poder Tava demorando, né? relativo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, chega um cara com um fuzil e te assalta. Alguém pode tomar o seu poder econômico. Então os banqueiros queriam garantir que o totalitarismo fosse instaurado para destruir a família cristã, perdendo todo o seu dinheiro com isso. O que vai preservar a ordem na sociedade não é nem o livre mercado. O livre mercado é uma condição necessária, mas não suficiente para a prosperidade moral de uma nação. Prosperidade moral. Livre mercado traz prosperidade moral. Nada é mais moralmente próspero do que uma favela em Manchester no século XVIII, no século XIX, ou do que uma favela de lata na Zâmbia hoje. Prosperidade moral. O que vai preservar uma nação contra a imoralidade do abuso de poder
é a resistência oferecida pelas famílias. Famílias ordenadas, tradicionais, numerosas. Se as famílias tradicionais e numerosas mantêm as nações salvaguardadas contra o comunismo, por que que a gente tem crescimento vegetativo negativo nos países centrais do capitalismo? Alguém nos ajude, Lázaro, a compreender. Devotas. E quando Devotas. essa base é solapada, aí não existe nenhum freio moral para criar arranjos econômicos artificiais. Então, Qual arranjo econômico é natural? Alguém me mostra a árvore de arranjos econômicos. Arranjo econômico, quando nasce, espalha rama pelo chão. Olavinho, quando morre, põe a mão no coração. Meu irmão, meu amigo, o arranjo econômico que solapa a propriedade privada e permite a propriedade privada não é natural, o arranjo econômico nenhum é natural, mas foda-se. que os tiranos roubem sistematicamente o dinheiro do povo, ele se baseia numa imoralidade. O cara não chegou lá do nada para fazer isso. Ele obteve a deturpação do pensamento social. Ele conseguiu por meio de sexos anais, tá? É assim que funciona. Então, se nós chegássemos para um romano, lá na Roma Antiga, e falássemos para ele, um pai de família romano, um pater familias, que o governo vai passar a interferir na vila dele, ele não conceberia uma ideia dessa. Ele recolhia imposto. E ele era, em sua esmagadora maioria das pessoas, bissexual. Não tem essa moralidade cristã, tá? Isso simplesmente não existe na vida privada romana, tá? E ele recolhia imposto, gente. Tá? Ele era pagão e recolhia imposto. Isso não acontecia nessa época? Então, na Vila Romana, o Estado romano não interferia. A liberdade na Roma Antiga, a liberdade civil individual era muito maior que hoje. A liberdade civil individual de ter o escravo, de transar com o escravo, de estuprar o escravo, de matar o escravo, de fazer o que ele quisesse dentro da sua vila, sim. E o resto, Cocos? Como que funcionava? É claro que havia uma série de abusos dos Césares, uma série de atos abomináveis do Império Romano. Heliogábalos, que transava com seu próprio cavalo, colocou seu cavalo de senador. Contra outros povos, a perseguição aos cristãos. Mas uma coisa é verdade. O O imperativo César moral. não interferia na vida interna das vilas romanas. Permitir que isso aconteça já é uma deturpação moral revolucionária que vai vir lá com o liberalismo. E é para isso que os banqueiros poligâmicos, octapodes, heptapodes que viajam no tempo criaram a Revolução Russa para evitar que o totalitarismo fosse conceitualizado na década de 50. No final da década de 40, vamos dar a data certa. Depois da crise da Idade Média. Então, o que faz com que um pai de família admita que o governo interfira na família dele, na renda dele, regule o trabalho na empresa dele? Olha que absurdo. O governo regula o trabalho na empresa. Em Roma, o escravo não tinha regulação nenhuma, né? O que você está pedindo para voltar com isso, Cogos? Me conta, fala um nome bonitinho. Começa com esse, termina com cravidão. Antes que isso possa acontecer politicamente, isso acontece psicologicamente. Há uma deturpação psicológica. A ideia vem antes da matéria pro Cogos, né? A ideia vem antes da matéria. É isso. E quando se é idealista, tudo é possível, porque não importa. Porque não importa. Da sociedade para aceitar esse tipo de coisa. Então, o socialismo, em última instância, ele visa solapar as bases morais da sociedade. Tem um autor,
solapar as bases morais da sociedade, oferecendo educação, pleno emprego, plena saúde, desenvolvimento das forças produtivas, menos exploração. Solapou as bases morais, né? Moral mesmo é quando o cara na China vivia 34 anos. Que ele escreveu um livro chamado O Fenômeno do Socialismo. Era Igor Sheiferovich. Ele fala que o socialismo é principalmente canibal. Canibal, mais até do que um canibalismo material, de consumir carne humana, ele consome o espírito humano. Consome o espírito humano, entupindo ele de livros, revistas técnicas e jornais, fazendo com que o cara que nasceu numa área rural possa se tornar engenheiro, possa se tornar astronauta, crescendo 45 vezes a economia local, eletrificando o país inteiro, garantindo 100% de alfabetização, garantindo saúde do berço até o enterro. Porque ele abole a propriedade privada, ele abole a família e ele abole as diferenças individuais que são muito importantes para a sociedade. Nós só estamos aqui nesse podcast hoje porque você tem uma habilidade enorme que a maioria das pessoas não tem, que é conduzir. Sim, é exatamente por isso. Onde que ele nasceu, quais chances ele teve, qual educação que ele teve, qual é a renda material da sua família, quais oportunidades lhe foram dadas ou não, isso não faz a menor diferença. Conduzir um podcast. Eu tenho uma habilidade que a maioria das pessoas não tem, que é falar sobre economia política. Nós vamos ter que concordar em discordar nessa, né, Cogos? Porque, assim, desculpa, cara, um corvo bem treinado também, né? Falar merda é falar. Falar que um país foi industrializado 60 anos antes da Revolução Industrial é falar. Inventar data é muito fácil. E graças a essas diferenças e particularidades, nós construímos uma sociedade, amizades, cooperação. Ou seja, toda a harmonia da vida humana depende das desigualdades. O socialismo, ele nivela todo mundo. Por baixo, ele... Não, cara, o socialismo não é a versão deturpada que você tem do franciscanismo. Mata a individualidade e com isso ele mata o sentido que o homem pode imprimir na própria vida. Ele faz o indivíduo florescer com a individualidade morta. Ele traz uma concepção coletiva de indivíduo, que é a concepção do ser humano. Canibaliza o espírito humano. Então, a análise do socialismo é muito mais grave do que uma análise material. É, porque a análise material não teve nenhuma, né? Você inventou datas, mentiu fatos, não apresentou nada e tá falando um rio de merda. Nós podemos ver toda a miséria, toda a destruição, todo o caos, a criminalidade. Miséria, caos e criminalidade. Onde que você vê miséria, caos e criminalidade, Cogos? Eu vejo aqui no Brasil. Eu vejo no meu país. Eu vejo nos Estados Unidos na rua. Porra. Que infesta os países socialistas, mas é bem pior que isso. É um dano Qual? moral, é um dano espiritual que o socialismo causa. E a gente fecha com o dano espiritual, né? De um lado tem eu trazendo um rio de fontes essas produzidas por acadêmicos, né? As principais fontes que eu trouxe à baila aqui, produzidas por um economista de Princeton, de uma Ivy League americana. Do outro lado, a gente tem um cara que está falando, né, que a Revolução Industrial na Rússia aconteceu em 1700, que no século 17, em 1600, já não tinha servidão de glebo, que é mentira, que a tecnologia do czarismo levou o homem à lua. É isso, né? Quem quiser compara. Escolhe quem tiver afim, né? Eu não vou falar mais nada, né? Não precisa. Enfim, tá aqui mais uma vez, né, essa pérola maravilhosa do pensamento brasileiro, que é o olavismo cultural, cara. O olavismo cultural é isso aí, velho. Isso é o olavismo cultural. Não toca a realidade em momento nenhum, fala um rio de merda e tem gente pra bater palma. Tem gente pra bater palma. Porque o que ele falou aqui é falso. É falso. É isso. E a gente tem que lutar
e trazer todas as fontes e com todos os pés de página. Para quê? Para poder mostrar para as pessoas que esse tipo de bizarrice não é real, né? Mas ele falou alto, falou com confiança e ele é branco, então tá tudo resolvido, né? Enfim, deu para mim por hoje, né? Beijo no coração de vocês, até a próxima e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde